Olá, coleiras e coleiros! Estamos de volta a mais um episódio do Cola. E hoje vamos falar de mais um vice que fez história na política do Brasil. E como fez, Bronze? Eles, sempre eles, os vices atacam novamente. Itamar Franco, político sem muita expressão nacional, tranquilo na dele, mineirinho. Eleito vice do estressadinho Collor de Mello. Ele assumiu em outubro de 1992, após o afastamento de Collor da presidência, e definitivamente se tornou presidente em dezembro de 92, após o impeachment dele. E para falar sobre a República Pão de Queijo, ele, que também é um salgadinho gostoso, já está aqui comigo. Aquele que quando você pensa, Itamar, ele faz melhor. Chico Araripe! Cara, essa foi horrível demais, Bronze. Mas é isso aí, meu camarada. O governo do pacato e tranquilo mineiro Itamar Augusto Cautiero Franco, cara, contrastava com o agitado e explosivo Collor de Mello, cara. Seu jeito conciliador rapidamente ganhou a simpatia da população. Um homem de hábitos simples, tomou posse como presidente em 29 de dezembro, como você falou, de 92, né? Uma cerimônia simples, cara, michuruca pra caramba, e governou até 1995, cara. Durante seu governo, importantes medidas foram tomadas. É o que veremos no episódio de hoje, Bronze. Então, cara, sem perder tempo, solta a vinheta, Bronzinho. Tô louco pra ouvir. Chicão, o governo de Itamar Franco foi um governo de transição em meio à grave crise política que culminou com o impeachment de Collor. Foi mesmo, cara. E também na grave crise econômica que, após os planos Collor 1 e 2, explodiram com a inflação, que em 92 fechou em mais de 1000%. Novidades, né, cara? Buscando acalmar os ânimos, Itamar fez um governo de coalizão, chamando todos os partidos a participarem do governo. Seus ministros eram, em sua maioria, mineiros, o que a mídia apelidou na época de República do Pão de Queijo. Pois é, meu camarada. República do Pão de Queijo Itamar era uma figuraça, cara. Usava um penteado na qual se destacava um enorme tupete estiloso, né, cara? Cabelo grisalho. Qual o seu desejo, mestre? Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, isso é tudo que eu desejo. O cara namorava uma professora universitária, cara, que tinha um Fusca, e reza a lenda, cara, que por causa desse fato, Itamar pediu a Volkswagen, veja só, cara, pra voltar a produzir o velho Fusquinha, cara. No final, é as mulheres que definem, né, Cicão? É, meu camarada, mas lendas à parte, cara, um dos legados do governo Itamar foi exatamente o lançamento do carro popular, cara. Itamar entendia, cara, que os carros do Brasil eram muito caros e lançou um projeto para diminuir os impostos para a fabricação de carros 1.0, o famoso carro 1000 cilindradas, cara, que seriam vendidos a preços módicos, né, cara? Preços acessíveis à classe média baixa. O valor do prêmio do carro, cara, era o $7.000. Você teve um desse aí, Bronze? 7 mil? Não tive não, cara. Você teve? Brasília amarela? Um Fiat Mille, um Fusquinha. Não, Brasília, cara, a Brasília tava saindo de moda nessa época aí, cara. Década de 90 aí, cara. Bom, dessa forma, as montadoras lançaram seus modelos 1.0, como o Fiat Uno Mille, Isso aí. o Gol 1000, o Chevette Júnior e o próprio Fusquinha. Tinha o Escort também, o Escort Júnior também. Acho que era Santana? isso também. Santana Quantum? Não, Santana não, brother. Isso era carro de bacana, pô. Monza? Monza não, Monza, porra, era o top do top do top, meu camarada. Voltando aqui, o próprio Fusquinha, né, Chicão, que voltou a ser produzido pela montadora com até fila de espera de gente famosa que queria o carrinho, o Besouro, o velho Besouro. Era o Fusca Itamar que fazia sucesso. Pô, vale uma grana hoje, cara, um Fusca Itamar. Quem tem não vende não, cara. É peça de colecionador, cara. E assim, cara, o Itamar aos pouquinhos, né, mineiramente, emplacando o carro popular, cara. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro
com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. Álcool e a gasolina. Outro acontecimento importante no governo Itamar foi o plebiscito na qual a população escolheu a forma de governo do Brasil, cara. Putz, lembro muito bem disso, Chicão. Lembra da propaganda, cara? Cara, lembro muito disso. Lembrando que o plebiscito é uma consulta pública que o governo faz para referendar uma decisão. Um instrumento democrático, né, Chicão, de governar. Isso aí, cara. Perguntar à população o que ela acha sobre determinado assunto, né? Isso aí. Segundo a Constituição de 1988, 5 anos depois dela promulgada, os brasileiros deveriam decidir a forma e o sistema de governo do país. Beleza, meu compadre. Durante os trabalhos da Constituinte, né, houve um intenso debate entre aqueles que defendiam o sistema parlamentarista de governo e os que defendiam o presidencialismo. Houve também, cara, uma corrente, né, que defendeu o retorno da monarquia constitucional. Nessa disputa aí, cara, houve uma intensa campanha, inclusive com horário eleitoral gratuito e tudo mais, cara. E ao final do plebiscito, realizado em abril de 1993, prevaleceu o sistema presidencialista de governo e a República Federalista como forma de organização do Estado brasileiro, cara. Ou seja, não mudou nada, né? Monarquia? Tinha uma galera que queria monarquia, Chicão. Tinha, cara, e a família real botou uma grana aí na campanha, enfim, houve uma mobilização para o retorno da monarquia aqui no Brasil. O príncipe chegou até a aparecer algumas vezes aí, fazendo campanha, fazendo discurso, envolvendo a população, cara. Caramba, mas apesar de toda a propaganda que falava maravilhas, óbvio, né, sobre o sistema monárquico, é claro, né, com amplo envolvimento da família real, como disse o Chico, foi derrotado nessa proposta. Vai trabalhar, família real. Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as luzes das armas, que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. Mas, Chicão, uma outra campanha importante, organizada, né, pelo sociólogo Herbert de Souza, o irmão Denfil, o Betinho, recebeu também apoio do governo Itamar, né? Mas o Betinho, sociólogo na luta contra a fome, apesar de ser franzino, ele é um grande homem. Empurra o movimento nacional contra a miséria, sabendo que sua luta no Brasil ainda é séria. E eu parei. Era a fome aí como protagonista, né, de um tema nacional. Betinho, né, cara? Sempre ele, né? Estamos falando, cara, da ação da cidadania contra a fome. No início da década de 90, cara, os institutos mapearam mais de 30 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza e sem a chamada segurança alimentar, né, cara? Mesmo os números de hoje. A gente vai falar sobre isso aí, vamos comentar sobre isso aí. Vale a pena que a gente falar que o Brasil voltou, infelizmente, ao mapa da fome, né, cara? Uhum. O Betinho, então, naquela época, cara, organizou o movimento de combate à fome, convocando empresas, instituições e a própria população a se lançar na tarefa de arrecadar alimentos para serem distribuídos e diminuir essa triste realidade, né, cara? Que, afinal, quem tem fome, né, cara, tem muita pressa, né, cara? Com seu carisma, cara, com a sua habilidade de trabalho, o Betinho conseguiu a ajuda de diversos setores, lançando o embrião daquilo que seria uma campanha enorme para que o governo olhasse, né, para essa parte significativa da população. No governo Itamar, então, começaram a surgir os programas de auxílio que tiveram prosseguimento no governo Fernando Henrique e chegando até o Bolsa Família, criado exatamente no governo Lula, né, que até hoje tem prosseguimento. Mas graças a Deus, né, Chicão, hoje não tem mais fome no Brasil, né? Fecha aspas. Pô, nem fala, cara. Que isso, cara. Nem brinca com isso. É uma vergonha o Brasil, um país, dos maiores produtores de grãos do mundo, figurar novamente no mapa da fome, né, segundo a ONU, cara. Triste realidade. Triste realidade, meu camarada. Mas isso vai mudar. Pode acreditar, outro dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete bem, manda essa tristeza embora. Mas acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar.
Pois é, meu camarada, o retrocesso que nos metemos, né, rapaz? Mas isso aí tá acabando, se Deus quiser. Vamos lá. Outro destaque, meu camarada, que a gente sublinha aí no governo Itamar Franco foram as privatizações de empresas estatais. Mesmo Itamar, cara, sendo um crítico do programa, né, de desestatização do Brasil, implementado pelo Collor, que aderiu ao chamado Consenso de Washington, né? O Consenso de Washington era um programa formulado exatamente por economistas a partir dos Estados Unidos que preconizava o Estado mínimo, né? Ou seja, a diminuição das funções do Estado, teto fiscal, enfim, uma série de medidas para que o Estado ele se desligasse exatamente da participação econômica. Mas mesmo sendo crítico a essa linha do Estado mínimo, cara, o Itamar acabou seguindo a linha neoliberal traçada pelo seu antecessor, o Collor de Mello. Ao longo do seu governo, o Itamar concluiu a venda de 17 empresas com destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional, a famosa CSN, né, cara? Uma empresa que foi símbolo do desenvolvimento industrial do Brasil, criada lá nos anos da Era Vargas, né? Criada em 1942 no acordo entre o Brasil e Estados Unidos, já durante a Segunda Guerra Mundial. A CSN, cara, sob o governo do Itamar, foi vendida com uma forte tensão, uma grande mobilização, eu lembro muito bem, estava na faculdade nessa época, a gente se mobilizava para ir às ruas para tentar impedir a venda do CSN, né, cara? Mobilização essa que não adiantou muita coisa, o martelo foi batido e a CSN foi vendida por um pouquinho de grana, 2 jacas manteiga e um saco de jujuba. 2 jacas manteiga, essa foi boa, Chicão. E o processo de privatizações não parou por aí, ele teve prosseguimento nos governos de FHC, Fernando Henrique Cardoso, e que vamos abordar nos programas posteriores. FHC, né, Chicão, aliás, que teve uma grande participação no governo do Itamar, que alavancou a candidatura dele à presidência do Brasil. Isso, cara, o príncipe neoliberal, né, cara, Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos criadores do PSDB, partido surgido na década de 80, a gente já falou isso em programas anteriores, quando então os históricos membros do PMDB, que não concordavam com os rumos do governo Sarney, deixaram o partido para fundar o Tucanato, né, meu camarada, para fundar o Partido dos Tucanos. O PSDB, cara, ele teve uma grande participação, uma participação de destaque durante os anos do governo Itamar. O FHC, primeiramente, assumiu o Ministério das Relações Internacionais, e depois o Ministério da Economia, né, da Fazenda. E foi à frente da Fazenda, né, cara, que o FHC montou uma equipe de economistas com ampla experiência no mercado financeiro, com destaque para Pedro Malan, Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa e o Gustavo Franco, né, cara. Juntos, cara, a equipe elaborou um plano sem medidas mirabolantes, né, que deveria se desenvolver em 3 etapas. Me ajuda aí, Bronzinho. Vamos lá, etapa 1. A primeira etapa, cara, seria o equilíbrio das contas públicas com redução das despesas e aumento da receita. Lá vem aumento de imposto, meu camarada. Etapa 2. A criação da URV, cara, a Unidade Real de Valor, uma espécie de moeda de conversão paralela ao Cruzeiro Real para preservar o poder de compra da massa salarial, evitando medidas de choque como o confisco de poupança e a quebra de contratos, meu camarada. Etapa 3. O lançamento da nova moeda, né, meu camarada? O nosso queridíssimo real, cujo, né, muitas notas você carrega aí no bolso, né, Bruno? Cara, pela proposta, o real deveria ser uma moeda forte, com sua paridade sendo estabelecida com o dólar. Opa! Dessa forma, R$1 deveria ser equivalente a uma doleta. Nossa, que beleza, que meu camarada. maravilha, hein, Olha cara? aí, rapaz. A indexação da economia, ou seja, o repasse automático do índice de inflação passada para preços, salários e contratos deveria ser extinta, entrando em seu lugar a Unidade Real de Valor, o URV, que seria atualizada de acordo com o Índice Geral de Preços. O plano também previa a entrada maciça de produtos importados, favorecido pelo valor baixo do dólar, para combater a inflação. Foi bom isso aí, Chico? Perfeito, Bronze. Pô, é claro que o amigo ouvinte já percebeu então, cara, que para o real se manter como moeda forte, ou seja, R$1 igual a $1, aliás, quando a nova moeda começou a circular em julho de 94, $1, veja só, Bronze, custava 90 centavos de real, cara. A moeda brasileira mais forte que a doleta americana, cara. Atingindo com o tempo a paridade de 1 para 1, cara. Mas o amigo ouvinte, como eu estava dizendo, já percebeu que para manter essa belezura aí, cara, era preciso uma entrada maciça de moeda estrangeira no país. E como
conseguir isso, meu camarada? Através, é claro, de algumas estratégias, cara. Então vamos lá. Tá com o sino na mão aí, meu camarada? Estou. Pega o sino aí, meu camarada. Então, em primeiro lugar, a privatização de empresas estatais a fim de aliviar o custo do governo, né, e arrecadar dólares com a venda dessas empresas. A solução é alugar o Brasil. Em segundo lugar, cara, o equilíbrio fiscal, né? Ou seja, o corte das despesas e aumento de 5 pontos percentuais em todos os impostos federais. Isso aqui é equilíbrio. Terceiro ponto, abertura econômica, cara. Com a redução, né, das tarifas de importação e a facilitação da prestação de serviços internacionais, cara. Welcome. Pois é, meu camarada. Em quarto lugar, o contingenciamento, ou seja, a manutenção do câmbio artificialmente valorizado. E para finalizar, né, políticas monetárias restritivas, aumento da taxa básica de juros, cara, que chegou a 45%, pasme você, Bronzinho, ao ano, e o aumento também da alíquota do depósito compulsório dos bancos, meu camarada. E dessa forma, o Plano Real estabilizou a economia e a moeda. Mas como vocês puderam perceber, há um preço bastante alto para o país. Mantendo taxas de juros altos, o Brasil atraiu capital especulativo, que é muito instável e não gera produção nem empregos em larga escala. Esse capital que é atraído para o país, facilmente, né, ele vai embora ao menor abalo nas economias mundiais. Muito certo. Exemplo disso foram as crises no México em 95 e as asiáticas em 97 e 98. Em todas, o capital especulativo saiu do Brasil, abrindo um grande problema na economia. Verdade, cara. Outra consequência do Plano Real, cara, foi o fechamento de diversas empresas brasileiras que não suportaram a concorrência com a forte entrada de produtos importados no país, favorecidos, né, por uma taxa muito baixa de importação e um câmbio de igual para igual a moeda brasileira com a moeda estrangeira, né, cara, que incentivou muito as importações durante aquele período. Dessa forma, cara, milhares de vagas de emprego foram fechadas num processo de desindustrialização do país, né, com o fechamento de muitas empresas. Mas, no entanto, né, cara, entre mortos e feridos, né, de toda forma, o Plano Real foi responsável pela redução das taxas de inflação, isso aí foi mesmo, né, e pela criação de uma cultura de valorização dessas baixas taxas de inflação que tanto se preza hoje, né, meu camarada? Certo. E o FHC, como eu disse antes, de carona no Plano Real, assumiu a paternidade do plano e foi o candidato lançado pelo PSDB à presidência da República, com o apoio do Itamar Franco. Isso aí, Bronze. E o FHC saiu vitorioso, né, nas eleições de sucessão do Itamar, surfando na onda do Plano Real, batendo o Lula, cara, que era o candidato do PT, que até então, né, aparecia como favorito nas pesquisas. Mas isso aí, meu camarada, é papo para o nosso próximo episódio, cara. Era FHC, o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Peraí, Chico. Peraí, cara. O que foi, cara? Um governo tranquilo, não teve nenhum escândalo, assim, nada pra animar aí o nosso episódio? Rapaz, que eu me lembre, escândalo. Cara, só teve um caso que não chega a ser um escândalo, mas no fato pitoresco, cara. No Carnaval de 1994, o Itamar foi assistir ao desfile da Escola de Samba aqui no Rio de Janeiro, né, cara? E no Sambódromo, apareceu do lado do Itamar, do nada, assim, brotou, né, cara? Do nada, a modelo famosa na época, né, cara? A Lilian Ramos, cara, que acabou de desfilar e apareceu do lado do presidente sambando, toda rebolativa, etc e tal, ao lado do Itamar, apenas com uma camiseta e sem calcinha, meu camarada. E o que aconteceu então, meu camarada? Os fotógrafos, né, jornalistas que estavam, né, na parte de baixo do sambódromo, olhando para cima do camarote, tinham uma visão pegaram tudo privilegiada da situação, tiraram muitas fotos e a primeira capa do jornal no dia seguinte estampava a modelo Lilian Ramos ao lado do Itamar, né, cara? De genitália desnuda, com a genitália exatamente, cara. O Cacete Planeta fez uma piada que eu me lembro muito bem. O Cacete Planeta no programa humorístico que tinha Bussunda, né? O Reinaldo, que interpretava o Itamar Franco com um topete engraçado pra caramba, cara. Uma piada do Bussunda da época, cara, foi que a verdade, a genitália desnuda da Lilian Ramos parecia o Lula plantando bananeira. Agora sim, podemos fechar o nosso episódio. Tava faltando. É isso aí, Bronzinho. Valeu, coleiras, coleiros. Até a próxima.
Valeu, Bronze! Apoia a gente, R$5 por mês, nada demais, já falei nos outros episódios, um mate, uma figurinha da Copa, segue a gente, os nossos testes rápidos, nossos quizzes, tamo aí, né, Chicão? É isso aí, meu camarada, apoia a gente aí. Valeu, galera, até a próxima! Até a próxima, galera, beijos!